A paz do Senhor para todos. Eu volto às telas mais uma vez. Eu sou o pastor pela graça de Deus, Domingos Sávio Ferreira, pastor segundo a vontade de Deus, em nome de Jesus. Estou aqui na sede da Igreja Redenção Ilhéus, a qual tenho o prazer de presidir, e nosso endereço é Avenida Itabuna 1445, pelo CEP, localiza-se na Conquista, mas é nas imediações do Malhado. A Avenida Itabuna é uma das principais vias da cidade, uma das mais movimentadas vias da cidade, e certamente que se você quisesse corresponder comigo, enviar uma carta pedindo uma oração, enviar alguém para que a gente possa orar para essa pessoa, ou se você quiser aceitar Jesus e vir até aqui para que a gente possa cuidar de você com a palavra de Deus, orando, intercedendo, certamente qualquer pessoa da cidade de Ilhéus sabe onde é a Avenida Itabuna, e certamente ninguém iria ficar sem encontrar esse nosso endereço na sede. Glória ao nome de Jesus. Bem, nós temos o costume de, nas segundas-feiras, nós falarmos a respeito de doutrina, uma palavra doutrinária, e eu quero falar desta vez em oração. Nós não estamos congregando presencialmente, mas estamos em espírito, unidos, adorando, até que passe essa tempestuosa fase que assolam as nações e o mundo, que é a pandemia, através da propagação do coronavírus. Nós estamos lutando para que nos conduzamos, vou dizer assim, eu não sou professor de português, mas acho que eu não estou tão errado, se for o caso, nos conduzirmos, se você quiser, nos conduzirmos com o menor risco possível de sermos contaminados. Mas se você precisar, se alguém tiver necessitado aqui nesta cidade e alguém quiser dar um crédito à palavra de Deus, que a palavra de Deus cura, eu sou capaz de ir e orar por aquela pessoa que esteja doente, que esteja com suspeita. Eu orarei ao Senhor e pedirei a bênção da cura e do livramento da morte para essa pessoa que esteja vivendo aí, se arriscando, tá? Bom, eu quero, todavia, falar de oração hoje. Aqui hoje a palavra, a doutrina será a respeito de oração. A oração é a expressão da pessoa em contato com Deus. Só se ora em espírito. Só se pode orar em espírito. É o espírito que entra em contato com o Espírito Santo de Deus, que a priori aqueles que aceitaram Jesus já o têm em si, esse Espírito. Então ele é aquele ajudador que foi prometido que seria enviado, aquele consolador amado. É ele que vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis, e então nós sabemos que o plano de Deus é justamente esse. Então, eu quero falar sobre esse fenômeno chamado oração. E eu quero mostrar aqui, lendo a palavra de Deus em Atos capítulo 12, aonde 10 coisas sobrenaturais aconteceram por causa de uma oração. A igreja orando em conjunto. As orações dos santos podem muito em seus efeitos. Está escrito que as orações dos justos, as orações dos santos, podem muito em seus efeitos. Então eu vou ler aqui a palavra de Deus em Atos 12, a partir do verso 1, e vamos lá. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou
mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer dessa mesma noite comparecer, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, e ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, agora disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Amém. Até aqui, o que eu quero trazer aqui como coisa fundamental para a minha mensagem desta manhã, desse dia, segunda-feira, hoje é 6 de abril de 2020, o que eu quero trazer aqui nessa mensagem, pela graça de Deus, é justamente a questão da oração. Orar, a igreja orando. 10 fenômenos sobrenaturais aconteceram por causa da oração da igreja. As Santas Escrituras afirmam assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Alguma coisa comparável aconteceu com aquela igreja, a igreja que orava. E a quem recorreriam aqueles crentes para que Pedro fosse solto? Estavam todos sentidos, havia entre eles a saudade de Tiago. Tiago não seria mais visto. Eles passaram ao fio da espada Tiago, filho de Zebedeu, aquele que Jesus encontrou consertando as redes, e chamou e disse: vinde, eu vos farei pescadores de homens. Deixe esses peixes para lá, venham pescar homens. Na verdade, é só ler lá na Bíblia e conferir isso. Então, aconteceu que a igreja estava contrita em oração, e a oração é uma arma poderosa para resolver problemas aos homens, aos olhos dos homens, a compreensão dos homens impossíveis. Quantos não estão por aí condenados à morte, lançados em prisão, em situação análoga, ou seja, um dos companheiros já foi morto, já foi executado, e agora vai chegar a vez dele, mas por sorte ele não foi também. No caso de Pedro foi livramento de Deus, creio sim, que tenha sido assim, mas na vida real, por sorte alguém escapou, mas já está para ser executado. E olha, guardado com 4 quaternos de soldado, 2 soldados olhando ele ali, e guardas vigiando a saída da prisão.
Não tinha como, humanamente, ele escapar, com cadeias nas mãos. Além de estar recluso, ainda tinha coisas que são como se fosse, vamos comparar assim a modo bem prático, como algemas. Além de estar recolhido dentro da cadeia, ainda estava ali com algemas. Não tinha como ele sair dali, é verdade. Mas a igreja fazia contínua oração por ele, é verdade. A igreja não deixou de ter esperança, a igreja não deixou de confiar em Deus. Que povo vencedor esse povo que Jesus salva. Você pode participar desse povo, você pode servir ao mesmo Jesus, com o mesmo poder. O Senhor Jesus, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, é o mesmo eternamente. Que bom que você tem isso para você escolher ser um servo de Jesus. Quantos livramentos você lá na eternidade não vai saber que ganhou porque tomou uma decisão dessa, hein? Já pensou? Então, acontece isso. Pedro estava ali guardado, mas Pedro não estava desesperado, nem a igreja estava desesperada. Pedro estava dormindo. Você já viu dormir em meio a tempestades dessa natureza de tempestade, de estar preso? Pedro não estava embriagado, mas ele dormiu o sono na confiança do Senhor. Que coisa boa é numa hora de dificuldade, de ameaça, vinha a consolação do Senhor. A maior riqueza, o que o dinheiro não compra, é a consolação. Só pode dormir na situação de Pedro se ele estiver consolado. Pedro via Jesus fazer sinais e maravilhas. Pedro estava ali recolhido por ser testemunha da ressurreição de Jesus. Estava ali por ser testemunha da vida do Senhor Jesus, que ele não estava morto no túmulo, estava vivo. Então, quem quiser ser vitorioso como Pedro foi vitorioso e escapou da morte nessa ocorrência, necessariamente tem que ter fé como ele teve, tem que adorar como ele adorou, confiando e crendo como ele confiou e creu. Isso faz parte da adoração, a confiança e a fé. Só é adorador quem tem confiança e fé. Só tem bênçãos para contar e maravilhas para dizer aquele que verdadeiramente crê e espera, como os santos fizeram, como Pedro fez. Aí é o exemplo de Pedro. Então, 10 coisas sucederam por causa da oração da igreja. Talvez o que você precisa em sua vida, meu amigo, você que está aí às vezes com um problema muito grave, talvez o seu problema seja a sua prisão, seja vício, adultério, seja de que natureza for a sua situação, seu estado, pode não ter saída, mas olha, Jesus tem uma saída para você. Você está perdendo por não ver a igreja, por não saber ou não atentar ainda, tá? Para essa organização, esse organismo vivo que se chama corpo de Cristo na terra. A igreja, ele é o cabeça. Você pode fazer parte disso, você pode ser mergulhado. Esse batismo está faltando na vida de muitos, esse batismo no corpo de Cristo, é verdade. Bom, então são 10, eu fiz aqui a minha análise da Bíblia Sagrada e encontrei 10 manifestações sobrenaturais por causa da oração. Por que eu digo sobrenaturais? Porque Deus age de forma sobrenatural. Olha, ele ordenou e tudo se fez, está escrito. Ele ordenou e a luz apareceu. Então, ninguém naturalmente vai dar ordem a nada para acontecer nada, mas Deus age de forma sobrenatural. O natural é o que muita gente tem aí na memória, na cabeça, no entendimento, é que as coisas têm que ser como ele entende. Mas se as coisas forem para ser como ele entende, tudo tem que ser natural. E agora? O mundo é decaído, as pessoas todas sem a glória de Deus. Deus não tem mais plano para esse mundo, Deus não tem mais plano para esse universo. Quando ele levar a igreja,
Ele vai em breve destruir todas essas coisas. Está escrito, ó, passarão os céus e a terra, mas as palavras não passarão, as profecias não passarão. Olha aqui, ó. Primeira ocorrência sobrenatural. Eu listei aqui 10 fenômenos. Primeiro fenômeno sobrenatural desta passagem, que você pode ler e conferir também, lá em Atos capítulo 12, vai lendo que você vai vendo. Olha, o anjo visita Pedro. O anjo é um ser do céu, um ser celeste. As escrituras nos mostram lá no livro dos Hebreus, na carta aos Hebreus, que os anjos são ministros para servir aqueles que haverão de herdar a salvação. E ele estava fazendo o seu papel. Ele veio do céu, falou a Pedro, e Pedro entendeu, falou na linguagem de Pedro, que Pedro podia entender, que Pedro podia compreender. E eu lhe digo, se você orar, ele vai falar em português com você, ele pode vir do céu, se Deus mandar, ele vem, e pode lhe instruir na linguagem que você possa entender. Foi com Pedro, porque foi esse o episódio que Deus permitiu que acontecesse, mas pode ser com você que é crente. Se você crer e confessar, Deus vai fazer coisas que o mundo, os homens, vão se recusar a acreditar em você. Bom, primeiro fenômeno sobrenatural, por causa da oração, a visita do anjo. Segundo, a luz sobrenatural que clareou a prisão. A prisão era um lugar escuro, você pode anotar isso, olha. Uma luz brilhou ali dentro daquela prisão. A Bíblia diz que um dia o Senhor ordenou, haja luz e houve luz. Agora, a luz alumia dentro da prisão. Que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Então, aonde houver escuridão, Deus vai fazer desaparecer, se você andar com Ele. E mais, essa luz vai brilhar em você, se você aceitar Jesus, você que ainda não aceitou. E se você já aceitou e está assim precisando de um aperfeiçoamento, precisando de um avivamento, a Bíblia fala assim, lá em Abacuque, no livro do profeta Abacuque, está dizendo que o Senhor aviva a sua obra no meio dos anos. Deus pode avivar, e a sua vida pode deixar de ser um labirinto escuro, sem companhia, muitas vezes na solidão, muitas vezes na indignação. Aí daqui a pouco o inimigo perturba muitos que estão nessas prisões, muitas vezes conduzido por vícios, por atos condenáveis cometidos. Muitas pessoas estão nessa escuridão, mas graças a Deus, Deus tem tirado muito desse calabouço. Então, quando Deus age, aí veio a luz. A Bíblia nos diz que a luz do Senhor tem que resplandecer nas trevas. Então, vós sois a luz do mundo. Você não vê a lua? É bonito ver a lua. O sol clareia e a lua repassa o clarão do sol, refletindo na terra onde há escuridão. A vida pode ser diferente. Se você der oportunidade, você que ainda não conhece a Deus, eu estou falando isso, nós estamos numa mensagem doutrinária sobre o poder da oração, mas eu enfatizo isso porque isso vai parar no YouTube, essa gravação vai parar no YouTube, e muita gente vai ler, e vai tomar conhecimento dessas minhas palavras. Então eu estou dizendo abertamente, que é possível brilhar a luz em sua vida, é possível você sair desse calabouço, é possível que as trevas desapareçam do seu caminho. Jesus disse, quem anda com Ele, não anda em trevas. Tem trevas que são piores do que uma falta de energia numa noite. Tem trevas que não tem dia de sol bonito que as afaste. Então, veja esse fenômeno sobrenatural. O quarto fenômeno sobrenatural que se lê dessa mensagem, por causa do poder da oração dos que intercediam
por ele, por Pedro, a boa nova trazida do anjo para Pedro. Ele disse assim: levanta-te depressa. Nós não devemos ficar prostrados quando as coisas à nossa volta são comprometedoras, quando as coisas à nossa volta são desanimadoras, quando as coisas à nossa volta não têm solução nem saída. Aí a saída de muitos, sabe o que é? Sabe qual é a saída para muitos? Abre aspas, fazer o quê? Fecha aspas. A saída de muitos é isso, fazer o quê? Fazer isso, crer em Deus, interceder, deixar essa posição de que igreja não vale nada, que igreja não é coisa de gente enrolada, é coisa de pessoas que estão ali incautas e o pastor está falando e falando. Não, pastor só fala, pastor que é pastor só fala o que Deus manda. A obra de Deus tem esse segredo. O anjo só falou o que Deus mandou. E Pedro estava ali naquele calabouço com o anjo, e o anjo se aproximando ouviu, aleluia, ele dizia assim: levanta-te. Foi uma ordem, foi uma boa nova. Pedro, se levanta, você está dormindo? Levanta-te. E tocando na ilharca quer dizer o lado, tocou no lado de Pedro, tocou ali, aí Pedro acorda assim, pensando que se dava conta de que estava vendo alguma visão, mas a voz do anjo dizia assim para ele, sob a ordem de Deus, dizia assim: levanta-te. Então eu quero dizer aqui, aqueles que estão na escuridão, aqueles que estão nas prisões, aquele que não tem escapatória, levanta, já, faça de mim o seu anjo agora, levanta, rapaz, levanta, homem, levanta, mulher, levanta desse vício, levanta desse cigarro, levanta dessa cachaça, levanta dessa prostituição, levanta dessa indignidade, levanta dessa sarjeta que tem humilhado muitas pessoas, e muita gente quer transformar a sarjeta em boa vida. Boa vida é receber o perdão, boa vida é andar dignamente com Jesus. Aproveite que ainda se pode andar no Brasil. Quando a igreja foi arrebatada, aí eu não sei imaginar, nem você poderia imaginar as desgraças do juízo de Deus que será ordenado contra essa terra pecadora, essa terra sodômica, de procedimentos sodômicos. Mas você pode se levantar agora. A boa nova foi essa: levanta-te. Deus está mandando eu dizer isso aqui a alguém. Eu sinto que Deus está mandando dizer isso para alguém que tomará conhecimento dessa gravação, desse trabalho que agora eu faço. Levanta-te você. Tem vida para você, tem liberdade para você. As coisas estão escuras, difíceis, mas tem saída para você, porque tem uma igreja orando por você, orando por esse país, orando para você não morrer com esse coronavírus, orando por sua família, por seu destino. O destino de Pedro era o qual? No mínimo o mesmo de Tiago, que foi passado ao fio da espada. Mas quem mata um crente, não mata o crente não morre. A gente vai para o gozo eterno, a vida eterna, onde não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Vai para o paraíso. Os que morrem são aqueles que vão para a morte, vão para o inferno, onde tem sofrimento, não tem mais jeito. Mas os que vivem vão para a vida eterna. Se passa para a vida eterna, não passa para a morte. Morreu? O Senhor Jesus diz: não tem mais aquele que pode matar o corpo, mas tem antes aquele que pode lançar a alma no inferno, lançar a pobre criatura na condenação, porque vem aí o juízo de Deus, e o juízo de Deus não é brincadeira. Está escrito: horrenda coisa cair nas mãos de um Deus irado. Bom, quinto fenômeno que ocorreu por causa das orações dos santos, onde está, das quais está escrito, a respeito das quais está escrito, que muito podem seus efeitos. Ou de pouco até agora, ou de muito, na verdade. Então, o quinto fenômeno, as cadeias se abriram e caíram das mãos do apóstolo que estava preso. Meu amigo, libertação pelo poder da oração é uma coisa real. Não perca
de vista que você pode ser beneficiado pelo próprio Deus, atendendo a oração dos santos a seu favor, a favor de sua vida, a favor do seu destino eterno. Onde é que você vai passar a eternidade se você morresse agora? Tudo pode ser mudado. Será que você carrega a dolorosa interrogação? Eu estudava na faculdade, estudava administração, quando perguntei a um professor: o que o senhor espera depois da morte? Ele me respondeu: depois da morte? Ah, meu filho, tem aquela dolorosa interrogação. E fui lá no quadro de giz, que ele dava aula, e fez um grande sinal de interrogação e pá, botou o pontinho embaixo e disse: depois da morte tem uma grande interrogação. Jogue essa interrogação fora de sua vida. Se você tem ela, dê lugar a Jesus. Quando Jesus chega, aí as preocupações, os temores vão embora. Interrogação significa: o que será de mim? Haverá castigo? Eu sei que eu não sou perfeito. Isso, como eu estarei na eternidade? O que será de mim? Então, essas indagações que desde o princípio a humanidade sempre teve em si, e que contamina mais que o coronavírus. Às vezes um contamina o outro. Quando alguém disser que a Bíblia é obra de homem, que não dê crédito nisso, ele está querendo passar a interrogação dele para você. A dúvida do que será de você. Para com isso. Olha só o que aconteceu. As orações dos santos pôde fazer um sinal sobrenatural. As cadeias que estavam ligando a Pedro caíram de suas mãos. Que grosseria tamanha foi essa? Não bastava para um homem de Deus, um homem inofensivo, que nunca ia usar as mãos para bater, para brigar, além de botar 4 quaternos de soldado, prender numa prisão, e além disso, 2 prisões agarrando nas mãos. Não seria um excesso? Mas aquilo ali era para que o rei Herodes mostrasse ao povo judeu o quanto ele estava contra a igreja, que prega condenação aos ímpios. Ele jamais iria dar ouvidos ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jamais ele seria povo de Abraão. Para ser povo de Abraão é só estar em Cristo. Está lá em Gálatas, no capítulo de número 3, você olha lá no final, está escrito assim, ó: e se já estás em Cristo, és filho de Abraão e herdeiro das promessas. Significa que alegoricamente, não fisicamente, não teologicamente, mas alegoricamente, a igreja é o Israel. Por quê? Porque é Deus quem está dizendo, é o Espírito que está dizendo que aquele que aceita a Cristo tornou-se então filho de Abraão e herdeiro das promessas. Aquilo que era para os judeus passa para a igreja. Igreja é igreja, não estou chamando aqui a igreja de povo judeu. Existem 3 tipos de povos na terra: judeus, gentios e igreja. Bom, mas foi no ambiente da igreja que se deram as orações. Que tal você participar? Olha bem, as cadeias caíram das mãos. Isso foi um fenômeno tremendo. Tem tanta gente que se recusa a acreditar quando a verdade é anunciada a você. Quem sabe você está entre aqueles que Deus me inspirou nessa mensagem para que eu contasse, para que eu dissesse. Outro fenômeno sobrenatural que aconteceu: a salvaguarda das boas maneiras de proteção. Pedro tinha razão para sair enfoguetado dali. É o Senhor, eu sei que é uma visão, eu cuido que vejo uma visão. Mas o anjo fez: calma aí, rapaz, calce as suas sandálias. Você que anda de pés descalços aí, olha, Deus disse, e a palavra de Deus não falha, que haveria espios e abrolhos no caminho da vida. O que é que se prefere? Andar calçado no Evangelho? Calça-te no Evangelho. O Evangelho também é uma espécie de alparcas que você pode viver sobre ele, caminhar sobre ele, caminhar com ele, para te livrar. Experimente, você que ainda não conhece, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Eu conheci um homem que disse para mim que lia a Bíblia toda. Eu perguntei: então vai, profetiza e prega. Não, eu não faço isso. Então eu estou lendo. Está lendo a Bíblia como que lê um jornal. Não, lê a Bíblia, invoca o Espírito Santo. A Bíblia é de compreensão sobrenatural. Então, Pedro tinha a experiência do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Busque isso.
a sua vida pode ser bem melhor do que a que você leva agora, que você leva hoje, meu prezado. Então o anjo disse: ó, pega as tuas alparcas, Pedro, devagar, Pedro, não vai correndo assim, enfoguetado. Calma, Pedro, calma, Pedro. Aí Pedro põe as sandálias para sair. O sétimo fenômeno, os cuidados do anjo. Louvado seja o nome de Deus, no nome do Senhor, com os seus pertences, com os pertences de Pedro. Pedro calçou a sandália. Pedro é como a mamãe quando está dentro de casa fala para o filhinho: você vai para onde? Você vai para o parque? Vai com seus priminhos, daqui a pouco volta, não vai demorar, não vai me preocupar? Menino, calça a sandália. Menino, bota o capote para fazer frio, você pode pegar uma gripe. Aí o anjo diz assim a Pedro: pegue a sua capa. Se fosse lá, lembrando agora de lá do Evangelho, Bartimeu jogou a capa fora, porque a capa queria impedir de Basileu ir a Jesus, mas aquela capa nunca ia impedir de Pedro ir a Jesus. Compreenderam? Aí, então, situações diferentes. Naquela hora, Pedro pegou a capa. Certamente que Deus se preocupa com aquilo que você tem, que Ele te dá. Todas as dádivas do Senhor têm que ser reconhecidas. Você não tem nada na vida, você não tem nem como entrar no céu, você não tem nada na vida, tudo foi Deus que te deu, é tudo dom de Deus. Sua casa foi Deus que me deu, sua roupa, suas vestes, seus calçados, sua capa protetora de frio. Se Deus não der, o homem não tem. Agora, tem aquele que rouba, aquele que furta. Certamente que o anjo não estaria nessa, se aquela capa de Pedro tivesse sido adquirida com alguma falcatrua, com alguma coisa de errado. Mas se você, então aproveite, se você é um homem direito, se você não tem vícios, se você é quase crente, aproveite. Se você está na lista dos quase crentes, assuma Jesus Cristo em seu viver, que você vai se dar bem. Você não tem nada a perder com isso. Nada a perder é você aceitar Jesus. Aí sim eu sei que é. Você nada tem a perder. Bom, oitavo fenômeno, passou por duas guardas de soldados responsáveis por mantê-lo preso e não foi visto, não foi percebido. Já li aqui na Bíblia, não estou inventando, é que eu fiz aqui o meu papelzinho, porque eu sempre faço minhas apostilas. Hoje eu não fiz apostila, mas anotei aqui. Passou por duas guardas de soldados sem ser percebido. Jesus também passava pelo povo, pelo poder do céu, na guarda, na proteção de Deus, por causa das orações. Você que não ora, você não é mudo, ore. Sua boca foi feita para orar, foi só para comer, foi só para beber água. Sua boca foi feita para pedir a Deus, para louvar e cantar a Deus. Você tem feito isso? Está vendo que essa mensagem aqui, ó, Deus está mandando. Eu sinto que Deus quer falar com alguém. Deus quer despertar alguém. Levanta. E outro trecho nas Santas Escrituras está escrito: ó, o seu lugar de descanso não é aqui. Isso cabe para todos, cabe para você. Ó, deixe para descansar na glória. Venha ser um pelejador, um lutador do Evangelho. Desembainhe a espada e venha. Olha, escuta. Então, Pedro passou sem ser percebido. Para uma pessoa passar sem ser percebido, não sendo no Senhor, no plano de Deus, não sendo sobre as ações, ele tem que fazer algum artifício. Alguns se vestem de mulher, botam uma peruca. Já teve gente que tentou sair assim nas cadeias por aí, só que quando pegaram: ei, segura esse homem aí, que esse homem está vestido diferente, ele não vai enganar. E vice-versa, a mulher também pode fazer assim, se disfarçar para sair. Outros tentam pular o muro, fazer túnel. Mas o anjo do céu, que maravilha, show da maneira, show canta da maneira. Glória a Jesus. O anjo do Senhor veio e tirou ele, passou entre os soldados. Aleluia. Sem precisar de artifício. Outro fenômeno, o nono fenômeno que eu posso indicar aqui do poder da oração,
A porta de ferro se abriu por si mesmo. Não foi o anjo que abriu a porta de ferro. Não foi o anjo que abriu a porta para Pedro passar. É que quando Deus quer, as coisas inanimadas agem como se tivessem visto. O machado flutuou no tempo de Eliseu. Tomaram um machado emprestado, foram cortar a árvore para arrumar ali o lugar dos profetas. Naquele tempo havia escola de profetas. Aí o machado caiu e afundou. Quando Deus quer, assim, o machado flutuou como um isopor flutua. Que tal? Deus inverte as coisas. Nosso Deus, o Deus que Ele espera, o teu Deus, o seu, você que está me ouvindo, o seu Deus, que só tem Ele. Tem muitos deuses, o único que não são verdadeiros, mas o seu único Deus verdadeiro, o único verdadeiro, que é só Ele, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor e o domínio para sempre. Este Deus pode fazer as coisas inanimadas e agirem como se sentissem, como se tivessem vontade. Então, Deus fez com que aquela porta se abrisse. Deus já tinha feito antes com os apóstolos, quando estavam no templo, foram presos, a porta se abriu, eles passaram para o templo, quando tinha sido pedido que guardassem ele. Está lá no livro de Atos, conheço o livro de Atos. E agora, novamente, a porta abre sozinha e Pedro passa. Isso é especial. O 10º sinal sobrenatural, a proteção da companhia do anjo. Ele foi levado pelo anjo que Deus mandou, anjo que Deus instruiu, anjo que Deus orientou, e conduziu Pedro até que ele pudesse ir sozinho em segurança, sem ser retornado para a prisão, sem ser alcançado por ninguém, para levá-lo de volta. E quando ele chega na casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, ali estava a igreja orando, o círculo de oração naquele tempo ali, o círculo da oração, a igreja orando. Aí ele surpreendeu a todos com a sua chegada. A igreja teve o prazer de ver a sua oração atendida. Imagine quanto regozijo, que alegria, hein? Pois é, essas são as minhas palavras até aqui. Eu só peço a você que aceite Jesus, veja a igreja, creia no poder da oração. Às vezes a pessoa chega na beira, chega perto que nem Naamã, chegou perto de mergulhar no rio, mas não queria. Naamã, o profeta disse que é para tu mergulhar 7 vezes nesse rio, esquece Abama e Farpar, os rios de lá de Damasco, é aqui, é no Jordão. Aí não tem rio melhor? Será que ele viu alguma sujeira no rio? Não sei. Alguma coisa fez ele ficar assim. Será que o rio tinha menos água naquele trecho ali onde ele ia? Que ele queria que fosse um rio mais caudaloso, de águas mais claras, ou sei lá. Vai, Naamã, não é como você quer, como Deus quer, como Deus está mandando. Tem gente que é assim, chega pertinho, mas se você mergulhar, vou dizer assim, vou botar você no lugar da Naamã, você aí, está me ouvindo? Vou botar você no lugar da Naamã, você que está duvidando. Se você, pelo incentivo dos companheiros, como foi com Naamã, mergulhar 7 vezes, aí o que tiver de mal em você vai sair. Se tiver trevas, vem a luz. Se tiver desgosto, vem a alegria. Se tiver solidão, vem a companhia. A igreja é sua companheira. A igreja é uma mãe. Representa, aí é por minha conta, né? A Bíblia diz, representa a Eva, a segunda Eva, já que Jesus é visto como o segundo Adão. Primeiro Adão imperfeito, pecador, desobediente. Primeira Eva imperfeita, dá ouvidos ao diabo, etc, etc. Segundo Adão, santo, salvador, purificador, mestre por excelência. Agora, por minha conta, a segunda Eva, que é a esposa do Adão II, a noiva do Adão II, você pode enxergá-la hoje na terra. Que Deus abençoe. E se você aceita Jesus agora, levante seu coração aí. Você não vai levantar a mão, porque eu não estou vendo, não é verdade? Você está tão longe de mim, e eu, quem sabe, onde você está agora no meu alcance. Mas se você erguer a sua alma para Deus agora, eu vou orar. Senhor, abençoe essa pessoa que te aceita como Salvador. Guarde debaixo do teu sangue, Jesus. Que esta pessoa não vacile, não volte, mas compreenda que buscando a Ti tudo é possível, que crendo em Ti
tudo pode alcançar pela oração, que é mandamento buscar a Ti em oração, reconhecendo a Ti como o único Deus poderoso sobre todas as coisas, e também nos dispondo, Senhor, que não vamos errar, não vamos voltar atrás nas nossas decisões, mas procurando essa sinceridade espelhada no ensino da oração do Pai Nosso. Deus de maravilha, abençoe essa pessoa que Te aceita como Salvador, em nome de Jesus. Que esta pessoa, meu Deus, prossiga firme, forte, alegre, e que sinta o nome estando escrito no livro da vida é mais precioso do que as riquezas do mundo, as riquezas da terra e os atrativos que o mundo oferece, e seja triunfante esse que se decide por Ti, em nome de Jesus. Estas são as minhas palavras. Até a próxima.